Olá, boa tarde. Aqui Nésio Fernandes, secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo, do governo de Renato Casagrande. Estou acompanhado do querido companheiro Luiz Carlos Reblin, dando início à nossa coletiva da tarde de hoje. Eu peço desculpas pelo atraso do início, que tivemos um problema com o equipamento na sala de transmissão da coletiva e tivemos que mudar a coletiva para aqui no gabinete. Então, justifico a mudança de sala e o atraso do início da mesma. Passo a palavra, querido companheiro Luiz Carlos Reblin, para a sua saudação inicial. Boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindos a esse espaço onde a gente transmite as informações mais atuais sobre a pandemia aqui no Espírito Santo. O Estado do Espírito Santo vive uma terceira semana epidemiológica com estabilização da curva de casos da Covid-19 nesta última onda que atingiu o nosso estado. Tivemos, entre os meses de maio e junho, um crescimento de 10,44 vezes do número de casos. Foram 245 mil testes realizados para o diagnóstico da Covid-19 no solo capixaba e tivemos, no mesmo período, tivemos no mesmo período, tivemos ao longo do mês de junho, realizamos ao longo do mês de junho mais de 240 mil testes e temos ainda no início do mês de julho um momento de uma alta incidência do número de casos novos. Considerando a média móvel dos últimos 7 dias e uma expectativa de início dos sinais da queda desta última onda nesta semana que deverá transcorrer ao longo do mês de julho, nós podemos ter, no melhor cenário, pelo menos ainda mais 40 mil casos da Covid-19 identificados, diagnosticados no nosso estado. Dos 245 mil testes realizados, 95% deles praticamente são realizados pela rede pública de saúde, pelo Sistema Único de Saúde, por meio dos serviços disponibilizados pelos municípios e pelo governo do estado do Espírito Santo. Ao longo desta nova onda que iniciou seu crescimento no mês de abril, até a data de ontem, nós já alcançamos 1.000 novas internações hospitalares por casos de Covid-19 na rede pública do Estado do Espírito Santo. Nós, na última semana de maio, atualizamos a estratégia de oferta de leitos para atender pessoas atingidas pela Covid-19. Nessa estratégia, nós definimos uma oferta de 100 leitos de UTIs e 100 leitos de enfermaria para pacientes pré-hospitalares diagnosticados e com indicação de internação hospitalar para a Covid-19. Essa estratégia demonstrou-se acertada ao longo do mês de junho e ao longo do início deste mês, porque conseguimos ter plena garantia do acesso aos leitos de UTIs de enfermaria Covid-19. No mesmo período, iniciamos a incorporação do Baricitinib como medicamento indicado para pessoas que não estejam em ventilação, que estejam em ventilação não invasiva e que passou a ser incorporado na rede pública do Estado e na rede contratualizada a partir de uma aquisição, de uma compra que o Estado realizou para a incorporação do medicamento. Estamos preparando para a próxima semana o início da disponibilização do medicamento também nas UPAs e PAs da Grande Vitória, como uma experiência piloto para a implantação de um protocolo de início do uso precoce do Baricitinib em pacientes com indicação do uso na internação hospitalar. A ideia é iniciar o uso do medicamento já nas primeiras horas, nos quadros em que os pacientes apresentem indicação do mesmo. Tivemos 2.096 crianças de 0 a 4 anos infectadas pela Covid-19 ao longo desta última onda que atingiu o estado do Espírito Santo. Isso representa para a incidência na faixa etária da curva, por faixa etária, na incidência de casos, a terceira faixa etária mais impactada também em internações, após os idosos, os adultos de 18 a 59 anos. São as crianças de 0 a 4 anos os mais afetados, principalmente nas internações hospitalares, com dados superiores ao de crianças de 5 a 11 e de adolescentes de 12 a 17 anos. Nós
trabalhamos com a perspectiva de que ao longo do mês de julho tenhamos, então, a fase de recuperação desta última curva. É fato que a pandemia não acabou. Nós temos uma situação onde 57% dos internados são de pessoas idosas e 32% são pessoas não idosas. Não existe idade segura para ter Covid-19. Não existe idade segura para que a gente consiga considerar a pandemia como uma agenda que terminou para a sociedade ou para as autoridades sanitárias ou para as instituições. Nós podemos alcançar, ao longo do mês de julho, 100 óbitos pela Covid-19. É importante que a população entenda que, entre os que faleceram nesta última onda pela Covid-19, nós temos uma distância média de 219 dias da última dose dessas pessoas. Temos pessoas que morreram com o esquema atualizado, pessoas fragilizadas. No entanto, a ampla maioria dos casos de óbitos nesta última onda tem se dado em pessoas com esquema incompleto, atrasado, e em média 219 dias da distância da última dose é a ocorrência do fenômeno óbito pela Covid nesta última onda. Então, de fato, é preciso que a população compreenda que, mesmo vivendo uma onda, mesmo a partir do momento em que a gente saia dela, possivelmente no mês de agosto, é necessário que a população se mobilize e retome a sua procura pela vacinação, tanto para iniciar o esquema vacinal, quanto também para completar o esquema. Nós tivemos uma melhora da procura das vacinas durante esse período, desta última onda, no entanto, ainda insuficiente para poder alcançar rapidamente toda a meta de cobertura de 90% da população vacinada com esquema atualizado. Eu passo a palavra ao querido companheiro Luiz Carlos Reblin para suas considerações. Muito rapidamente, esses 245 mil testes realizados no mês de junho significam 6% da população. Então, o Espírito Santo se destaca, sem dúvida nenhuma, na testagem, muito porque nós fizemos uma provisão importante de testes ao longo desse tempo. O Estado adquiriu testes, depois passamos a receber testes do Ministério da Saúde. Nós ampliamos já novamente os pontos de testagem, temos pontos de testagem sob a gestão da Secretaria Estadual, pontos de testagem articulados com instituições de ensino, com operadores de planos de saúde. Então, verificar na sua região, no seu município, onde há um ponto de testagem, sempre lembrando, o teste não precisa de requisição, não precisa de encaminhamento. Nós temos uma regra em vigor, editada aqui pela Secretaria de Estado da Saúde, que define que a pessoa pode, por livre e espontânea vontade, procurar um ponto para realizar essa testagem, seja ela o teste de antígeno, seja o teste de PCR. Lembrando que nós hoje temos uma positividade de 32% para o teste de antígeno e 21% para a PCR, ou seja, a cada 100 testes de antígeno, 32 é um número bastante importante, 32% de quem faz teste de antígeno, de fato, ele tem a presença nessa coleta, nesse teste do vírus. Então, o teste é de livre demanda, é procurar um ponto para testagem. Em relação à vacinação, apesar de ter, como o secretário coloca, ter aumentado a vacinação diária, nós chegamos aí a 15 mil vacinas por dia, ainda não é suficiente para alcançar as coberturas. E a gente tem feito, ao longo desses meses, ações junto com os municípios para aumentar a vacinação em determinado período. Então, isso está pactuado. Para este mês de julho, para o próximo fim da semana do mês de julho, o último fim de semana do mês de julho, um dia D, também no sábado, que vai ser precedido em toda a semana de uma intensificação. Então, a última semana de julho, nós teremos uma intensificação naquela semana inteira, os municípios fazendo ações extramuro, ampliando a vacinação em horários estendidos, e no sábado culminando com uma grande ação para vacinar novamente, como foi naquele último sábado que fizemos uma vacinação com muito sucesso.
também vacinaram o maior número de pessoas possíveis, como o secretário alertou. Os óbitos que estão acontecendo, na sua grande maioria, têm a ver com a falta da última dose, né? Ou uma terceira dose de reforço, ou a primeira dose de reforço, ou a segunda dose de reforço. Então, se vacinar é, de fato, proteger contra a internação e também contra os óbitos. É possível que no dia de amanhã a Anvisa autorize o uso da Coronavac para crianças de 3 e 4 anos. Nós repetimos a convicção de que não existe idade segura para a Covid-19. Não existe para nenhuma idade como possibilidade preferencial de saúde pública de qualquer gestor com responsabilidade com a vida a ideia de que qualquer faixa etária mereça o risco da infecção e não da imunização adquirida por meio da vacinação. Será importante e fundamental que, ao iniciar a vacinação de crianças de 3 e 4 anos, existam vacinas disponíveis por parte do Ministério da Saúde para vacinar a população pediátrica e que retomemos a capacidade de convencer e mobilizar pais e mães responsáveis pela importância da vacinação desta faixa etária. Os extremos de idades, então o início aí da infância e a população idosa, são geralmente representa a faixa etária mais afetadas por doenças infecto-contagiosas, com repercussão de internações e óbitos, e na medida em que não temos essa população de 0 a 4 anos vacinada, já hoje no Estado do Espírito Santo, ela representa um impacto significativo em termos de ocorrência de internações entre a população não vacinada, comparando com outras faixas etárias. Então, é importante que reconheçamos e mobilizemos a família para que, sendo autorizada pela Anvisa, a Coronavac, ela representa ser uma vacina extremamente segura, eficaz, pouco reatogênica, provoca poucos eventos adversos, até mesmo leves. No entanto, os estudos que foram desenvolvidos aqui no Estado do Espírito Santo, pela UFES, pelos pesquisadores do Hospital das Clínicas, com apoio do Ministério da Saúde, do Butantan, da Fiocruz, já demonstraram que a vacina, que a Coronavac, ela é imunogênica, é capaz de produzir anticorpos suficientes para gerar proteção nas crianças de 3 e 4 anos. Então, esses dados também são dados que estão sendo sistematizados, já foram apresentados à Anvisa e devem também compor o rol de informações e dados para subsidiar a decisão de autorização da Coronavac para idades de 3 e 4 anos. Então, nós reconhecemos e parabenizamos a comunidade de cientistas capixabas e pesquisadores que se vincularam ao projeto Curumim, que desenvolveu o estudo da Coronavac comparado com a Pfizer também em crianças, e devemos ter, ao longo do próximo ano, também o início do avanço dos estudos com a Coronavac para idades inferiores e também com o estudo da terceira dose da mesma vacina. Então, é importante que a população se mobilize, procure o serviço de saúde no estado, temos Coronavac disponível para poder iniciar a vacinação deste público e iremos solicitar mais doses ao Ministério da Saúde para poder avançar tanto na completude do esquema vacinal de quem já começou, como também iniciar possivelmente essa nova faixa etária. Eu passo a palavra ao querido companheiro Luiz Carlos Reblin para suas novas considerações e em seguida o encerramento da coletiva. Só fazendo um breve comentário, né? Como nós anunciávamos, de fato, o início da queda dessa curva, ela acontece na semana 27, que é a semana anterior, que é quando todas as doenças respiratórias, na sua forma mais grave, antes da pandemia, iniciavam a sua queda. Então, de fato, a Covid, como uma doença respiratória, iniciou a queda na semana 27, como nós vínhamos anunciando. Antes de iniciarmos a leitura das perguntas dos órgãos de imprensa, também fazer uma comunicação sobre as notificações de monkeypox no Espírito Santo. Até esse momento, nós investigamos
5 casos aqui no estado, 3 casos já foram descartados, e nós temos 2 casos em investigação. Na verdade, tem características semelhantes, são pessoas que viajaram para São Paulo e apresentaram sintomas, procuraram a rede de serviço de saúde, estão entre a faixa etária de 30 a 49 anos, já foram feitos os exames aqui no LACEN. O LACEN, aqui para uma informação, tem capacidade técnica operacional para realizar todos os exames relativos a monkeypox. Apenas aguardamos por parte do Ministério o envio dos materiais, dos kits necessários para essa efetivação. Então, os exames aqui que fazem a diferença para outras doenças já foram realizados, deram negativos, os materiais já estão no Rio de Janeiro e agora a gente aguarda, então, a análise do laboratório lá da Universidade Federal Fluminense, que confirma ou descarta esses casos. Então, nós temos mais 2 casos de investigação aqui no estado do Espírito Santo. Com a chegada das perguntas dos veículos de imprensa, daremos seguimento à coletiva. A Gazeta pergunta sobre a possibilidade de voltar a tornar obrigatório o uso de máscaras em ambientes fechados, sobre a ocupação de leitos, se há pressão, a avaliação sobre o ritmo da vacinação, especialmente da dose de reforço, que algumas pessoas estão reclamando sobre espera para o resultado de testes, e vimos o aumento de mortes, quem são essas vítimas e qual o perfil delas. Nós temos uma incidência dos óbitos ocorrendo em pessoas com esquema de vacinação atrasada, com uma frequência muito alta. Quando a gente considera a taxa de óbitos entre a população de 18 a 59 anos, temos uma taxa de incidência muito maior entre não vacinados do que entre população vacinada, mesmo com 1, 2 ou 3 ou 4 doses, e a maioria dos óbitos vem ocorrendo em população idosa. No entanto, há um número significativo de óbitos em não idosos, então, ou seja, não são só idosos que hoje evoluem a óbito pela Covid-19. O Estado não irá determinar nenhum tipo de obrigatoriedade de medidas sobre atividades econômicas e sociais, e mantemos a mesma recomendação do uso de máscaras em ambientes fechados, em aglomerações, adotada desde o fim do uso do mapa de gestão de risco por parte do governo do Estado. Nós temos uma ocupação de leitos que está dentro de uma capacidade de garantia do acesso, a ocupação varia entre 79% e 86% dos leitos dos hospitais que são dedicados à Covid-19, com o giro de leito de alta dos pacientes com condições de poder absorver a pressão assistencial que estamos apresentando no último período. Nas últimas semanas, pouco mais de 90 internações por pacientes respiratórios por semana foram apresentadas por semana na rede pré-hospitalar. Repito que o critério hoje é que se um paciente estiver internado, já hospitalizado com Covid-19, esse paciente não é removido a unidades de referência por protocolo, por regra. Em algumas exceções é feita a remoção. Mas os hospitais dedicados a garantirem leitos de enfermaria ou de UTI para pessoas atingidas pela Covid-19 são preferencialmente dedicados ao atendimento da demanda pré-hospitalar de pacientes internados em UPAs e PAs dos municípios capixabas. A TV Vitória, ela encaminha 2 perguntas. A primeira, o patamar atual equivale a qual período que já passamos? Estou entendendo que é relativa à onda, né? Essa é a segunda onda, a maior onda de casos que a gente tem desde o começo da pandemia, e nesse momento nós estamos numa fase que a curva se estabilizou, atingimos um platô, e na semana passada indicando uma tendência de queda. Então, estamos num período de queda, de recuperação dessa onda da pandemia. A segunda pergunta, os municípios estão atuando de maneira satisfatória na testagem? Relatamos aqui 245 mil testes feitos no mês de junho, 6% da população. Então, nós temos hoje, sem dúvida nenhuma, um bom momento de testagem. Temos um problema ainda em relação àqueles autotestes que são comercializados, especialmente em farmácias,
que o indivíduo ele acaba não notificando, não foi criado um canal de notificação. Então, provavelmente, na média, o Espírito Santo ainda tem um número maior de testagens, se a gente considerar esses testes que não são notificados aqui para o sistema que registra os testes no Espírito Santo. Record News pergunta, em junho, a taxa de transmissão chegou a 2,35, que significa que a cada 10 pessoas a doença contaminava pelo menos outras 23. Como está a taxa de transmissão hoje, diante das últimas atualizações da pandemia? A última taxa de transmissão medida é exatamente igual a 2,35. Ela tem uma equivalência muito próxima entre o interior e a Grande Vitória. Então, permanece inalterada essa taxa. A previsão de quarta dose, ainda Record News, para o público 18 ou mais, ainda não há essa definição em relação à aplicação de uma dose de reforço adicional para o público acima de 18 anos. Isso ainda não está definido, porque não há um consenso nacional sobre essa questão. A terceira pergunta, diante da quantidade de casos confirmados da Covid, o Estado avalia ampliar pontos de testagem, assim como realizar mais mutirões de vacinação sem agendamento em parceria com os municípios? Sim, vacinação, a gente faz uma intensificação a cada mês. Este mês nós faremos um modelo híbrido, uma intensificação durante uma semana e culminando com o sábado com um grande evento de vacinação, os municípios que quiserem aproveitar outras vacinas e realizar a vacinação também para estes públicos, poderá fazê-lo. Então, esperamos que essa última semana de julho e esse sábado possam ser, de fato, dias em que a população procure o serviço de saúde. Melhorou a procura, mas precisamos ainda de muita gente para alcançar as coberturas aí esperadas para cada público. Por fim, a tribuna online pergunta sobre uma nova variante, que é a BA.2.75, que circula especialmente na Índia. Ainda é muito recente a informação sobre essa variante, essa subvariante da Ômicron. Nós não temos ainda informações precisas sobre gravidade, até o momento aponta não gravidade, casos leves, e a transmissão aponta para uma transmissão mais acelerada, mais contagiosa do que as variantes atuais. Então, precisamos aguardar um pouco mais de informação por parte da Organização Mundial da Saúde em relação a essa chamada nova variante, mas ainda é uma subvariante. Na verdade, toda variação do vírus nos preocupa, porque pode, como nós estamos vivenciando, pode aumentar o número de casos, internações e óbitos. Então, sempre será uma preocupação. Ainda a tribuna, como tem sido a procura pela quarta dose, está dentro do índice esperado pela Secretaria ou abaixo do que é esperado, especialmente para grupos prioritários. Olha, a vacinação melhorou muito, nós chegamos a 15 mil doses por dia, dias que chegam próximo de 20 mil, mas, de fato, ali o grupo da pessoa idosa ainda tem um gap aí de mais ou menos 200 mil pessoas que podem tomar a segunda dose de reforço aí, para as pessoas idosas. E também para as crianças. A criança que já está autorizada a vacina, aquela de 5 a 11 anos, ainda estamos com uma cobertura não suficiente na primeira dose e muito menos da segunda dose para esse grupo aí, para proteger pelo menos 90% dessa faixa etária. A outra pergunta, a previsão para liberar a quarta dose para quem tem 18 ou mais, a gente já respondeu que ainda não há uma expectativa sobre isso. E a última, o Estado analisa aplicar uma quinta dose em idosos por conta dessa atual onda de Covid. Também não está definido, isso depende muito da disponibilidade de dose, e quem tem a disponibilidade de dose é o Ministério da Saúde, e a gente depende de decisões do Ministério para operar essas doses adicionais. É importante ter claro que nós vamos chegando no momento em que a vacinação ela deve parar de contar as doses, né? Nós vamos passar a viver, possivelmente, a partir do próximo ano, as doses de reforço, assim como é feito para a influenza. Nós não temos tecnologias para diversas doenças, não temos tecnologias disponíveis nas vacinas para diversas doenças que deem uma imunidade duradoura. Uma delas é o caso
da gripe, outra delas é o caso da Covid-19. São doenças que é necessário ter doses de reforços com alguma frequência. Nós acreditamos que a população adulta, a população brasileira, possivelmente terá uma dose de reforço anual para toda a população e 2 doses de reforço para a população idosa e com comorbidade. No entanto, em torno desse assunto ainda não há um grande consenso na comunidade científica e entre o grupo, a comissão que cria os protocolos dentro do Ministério da Saúde. No entanto, nós sabemos que serão necessários, ao longo do próximo ano, a aplicação de novas doses de reforço. Para este ano, nós acreditamos que o grande desafio é cumprir o ano de 2022 com 90% da população vacinada, com os esquemas já disponibilizados e incorporados pelo Ministério da Saúde. Então, a vacinação contra a Covid-19, ela ainda se constitui, mesmo com a disponibilidade do baricitinib, ou seja, do tratamento específico para casos hospitalizados, a melhor forma de prevenção do risco de internação e de óbito. Temos a expectativa que o Paxlovid, que é um medicamento utilizado para casos leves, seja até o mês de agosto, no máximo em setembro, já disponibilizado pelo Ministério da Saúde para a incorporação dele nos serviços de saúde pública, o que deve também permitir que novas ondas, tendo 2 medicamentos específicos disponíveis, tendo maior cobertura vacinal, elas têm um menor impacto em internações e óbitos. No entanto, a regra da pandemia tem sido o surgimento de novas variantes que vêm apresentando comportamentos novos e que desafiam os sistemas de saúde e as projeções de cenários. Então, mantidas as características conhecidas neste momento do SARS-CoV-2 com as variantes que estão circulando no mundo, nós podemos sim ter novas ondas da curva de casos, de internações e de óbitos até o final do ano. No entanto, acreditamos que elas devam ter repercussões em internações e óbitos cada vez menores, se for mantido o padrão conhecido da doença até o presente momento. Então, por isso, o monitoramento, a vigilância genômica de novas variantes, ele é fundamental, está associado à vigilância epidemiológica para poder acompanhar tanto o tipo de vírus que circula, quanto a repercussão em casos, internações e óbitos. O fato é que a atual geração tecnológica de vacinas disponíveis no Brasil, ela é suficiente e capaz de poder garantir uma redução radical do risco de internações e óbitos pela Covid-19. Então, por isso, nosso apelo a que a população se vacine. Nós temos mais de 34 mil casos notificados desde o início da pandemia, de pessoas que tiveram 2 notificações da Covid-19 realizadas por testes, confirmadas por teste de antígeno ou RT-PCR. 34 mil reinfecções e foram notificadas no estado do Espírito Santo. Isso representa o fato de que boa parte dessas reinfecções também ocorrem em pessoas que não se vacinaram. A imunidade adquirida simplesmente pela exposição ao vírus, ela não representa vantagem em relação à imunidade adquirida pela vacinação. Então, é importante que a população inteira compreenda que a vacina e a atual geração tecnológica, ela é sim suficiente para poder reduzir o risco de internações e de óbitos. Então, por isso, vacinem-se, procure o serviço de saúde mais próximo da sua casa, do seu trabalho, para poder atualizar o seu esquema vacinal. E agora, iniciando a vacinação de crianças de 3 e 4 anos, sendo aprovado pela Anvisa e disponibilizado pelo Ministério da Saúde, vacinem também seus filhos. Eu, como pai, tenho minha filha de 4 anos vacinada e que participou também do projeto Curumim. E nós temos condições de poder seguir tendo no povo brasileiro, na família brasileira, uma característica de apoio, de confiança na ciência, nas vacinas e nas decisões das autoridades sanitárias. Quer dizer que meu neto, que tem 4 anos, que também está no Curumim, também já está vacinado. Então, um abraço a todas e a todas. Com essas informações, nós concluímos a nossa coletiva e apelamos a toda a população que perceba ainda o risco da Covid-19, que diante de qualquer sintoma, procure um serviço de saúde para testar e atualize seu esquema vacinal. Um forte abraço a todo mundo.